Meus irmãos e minhas irmãs, paz e bem. O tema do ímpio que persegue o justo nós encontramos hoje na liturgia da palavra. Na primeira leitura é o povo de Israel quando estava fora da terra de Israel, em terra pagã, em meio aos povos de língua grega, e é desse contexto que nasce o livro da sabedoria, faz a experiência de serem perseguidos pelos povos pagãos ou mesmo pelos irmãos de Israel que debandaram da fé e que então tramam na primeira leitura contra os justos para colocá-los à prova, para ver se de fato eles vão continuar acreditando e se Deus vem em seu socorro. E no Evangelho de hoje nós vemos que a ira contra Jesus vai sendo cada vez mais exacerbada e que cada vez mais se manifesta a intenção de levá-lo a uma morte para se livrar dele. Escutemos com atenção. Na antífona de entrada de hoje, salvai-me, ó Deus, por vosso nome, libertai-me por vosso poder. Deus, ouvi a minha oração, escutai as palavras que vos digo. É a súplica daquele que é perseguido, que diante de Deus suplica o justo, porque sabe que ele não tem nenhuma outra pessoa, nenhuma força a que recorrer, senão a força do Deus, do seu amigo, do Deus que é fiel. O povo de Israel estava em terra estrangeira, e assim nasce esse livro, que por esse motivo não está na Bíblia hebraica, nem na Bíblia protestante, que adotou a Bíblia hebraica. Mas ali começa assim: os ímpios dizem entre si, em seus falsos raciocínios. Um pouco antes, no livro da sabedoria, vai se falar que o justo, ele raciocina como deve, porque raciocina com base na palavra de Deus. É formado pela lei de Deus, pela palavra. Mas aqueles que confiavam na sabedoria do mundo, na filosofia grega, não tinham raciocínios justos, tinham falsos raciocínios. E vão tramar assim, dizendo: armemos ciladas ao justo, porque sua presença nos incomoda. Ele se opõe ao nosso modo de agir, repreende em nós as transgressões da lei e nos reprova as faltas contra a nossa disciplina. Fundamentalmente, a decisão de perseguir o justo, ela é baseada em quê? No incômodo que uma pessoa de virtude provoca a quem vive no pecado. Então, não reconhece claramente que é este o problema, mas aqui de um modo mais claro do que comumente nós encontramos, mas que essa pessoa é perseguida por quê? Porque decidiu seguir o Senhor. Caros irmãos, se a nossa vida cristã não for um incômodo para o mundo, nós não temos nenhuma certeza de que estamos sendo de fato cristãos. Na verdade, é um sintoma bem ao contrário, que nós estamos vivendo uma fé que é agradável ao mundo. Um texto dos primeiros cristãos, a carta de Diogneto, ele vai dizer assim que o cristão é como a alma para o corpo. O corpo luta contra a alma simplesmente porque a alma não está de acordo com o seu pecado. E assim também, o mundo nos odeia, não por outro motivo, mas porque nós no mundo devemos ser odiados como foi o Cristo, porque nós devemos ser aquela presença que incomoda e chama todos à conversão. Tornou-se o justo uma censura aos nossos pensamentos, e só o vê-lo nos é insuportável. Proclama feliz a sorte final dos justos e gloria-se de ter a Deus por Pai. Ele crê na ressurreição, crê numa vida pós-morte. Deus o defenderá, pensa ele, e o livrará das mãos dos seus inimigos. Vamos pô-lo à prova, com ofensas e torturas. Vamos pô-lo à prova para ver se de fato ele vai continuar crendo, afirmando que crê que Deus vai vir. Vamos ver se virá alguém em seu socorro. Tais são os pensamentos dos ímpios, conclui a leitura. Mas enganam-se, pois a malícia os torna cegos. Não conhecem os segredos de Deus, não esperam recompensa para a santidade e não dão valor ao prêmio reservado às vidas puras. O texto da sabedoria, ele nos prepara para aquilo que nós vamos ver no Evangelho de hoje, ou para aquilo que nós vamos viver no mistério da paixão, morte de Senhor Jesus.
O salmo responsorial de hoje: o Senhor volta a sua face contra os maus, para da terra apagar sua lembrança. Do coração atribulado ele está perto e conforta os de espírito abatido. Mesmo seus ossos ele os guarda e os protege, e nenhum deles haverá de se quebrar. Na gravação do Evangelho de hoje, o homem não vive somente de pão, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Jesus andava correndo pela Galileia, evitando passar pela Judéia. Entretanto, aproximava-se a festa judaica das tendas, a grande festa que iluminava a cidade de Jerusalém, a festa pelo dom da lei, que evocava o povo de Israel que estava nas tendas no deserto e recebeu do Senhor a sua palavra. Quando seus irmãos já tinham subido, então Jesus subiu para a festa. E alguns habitantes de Jerusalém começaram a dizer: não é este a quem procuram matar? Mas se ele está aqui, então é sinal que as autoridades estão aceitando. Mas este, nós sabemos de onde é. O Messias, a tradição ia dizer que não se saberia de onde era. Este nós sabemos. O Cristo, quando vier, ninguém saberá de onde ele é. De fato, nós já encontramos nos outros evangelhos expressões que é o filho de Maria, o filho do carpinteiro, que sabem aonde precisamente ele vivia. Então, tudo isso era claro para afirmar que não podia ser o Messias. O Messias deveria ser um desconhecido. Mas veja que afirmar que o Messias seja totalmente desconhecido, ou seja, não tenha traços com ninguém neste mundo, é negar o próprio mistério da encarnação. Porque quem se encarna, quem nasce, tem no mínimo uma ligação que se sabe com uma mãe. Então, o ter um Cristo que é identificável na sua história reafirma para nós aquilo que é essencial do Messias, que é o mistério da encarnação. Em alta voz, Jesus ensinava no templo dizendo: vós me conheceis e sabeis de onde sou eu. Eu não vim por mim mesmo, mas o que me enviou é fidedigno. Jesus vai dizer assim: vós pensais que conheceis de onde eu venho, mas aquele que me enviou, o Pai, este é fidedigno, este é confiável. Mas eu conheço, porque venho da parte dele, e ele foi quem me enviou. Então, Jesus mais uma vez vai afirmar aquele segundo motivo pelo qual vai ser levado à morte de cruz. Depois da lei do sábado, aquilo de afirmar que é o Filho de Deus. Então queriam prendê-lo, mas ninguém pôs a mão nele, porque ainda não tinha chegado a sua hora. O tema da hora no quarto evangelho é um tema muito presente. Jesus não vai entregar a sua vida nem antes nem depois, mas na sua hora. E esta hora ele percebe que está chegando mais na frente. Aqui nós estamos lendo hoje o capítulo 7. É no capítulo 13, antes do lava-pés, que Jesus vai dizer que a sua hora está chegando. Existe uma coisa chamada a ironia joanina, ou seja, do texto, sobretudo do quarto evangelho, que João coloca na boca dos adversários de Jesus aquelas grandes afirmações que Jesus quer que eles acreditem. Então são eles que vão afirmar, não aceitando, que Jesus não obedece ao sábado e sobretudo que ele é o Filho de Deus. Essas afirmações, Jesus, sobretudo a segunda, não consegue antes do mistério pascal ter nos seus discípulos, mas são justamente os adversários que vão chegar a dizer isso. Isso é ironia porque eles não vão acreditar nisso, mas é na boca dos adversários, dos inimigos de Jesus, que tem essas expressões dos grandes ensinamentos sobre o próprio Cristo. Ora, vimos a história do justo perseguido pelo ímpio no livro da sabedoria e no Evangelho, isso se realizar em Jesus. É a sua história que humanamente vai se complicando até chegar o momento que ele vai dar a vida por nós da cruz. Ó Deus, que preparastes para a nossa fraqueza os auxílios necessários à nossa renovação. Esses auxílios nós estamos escutando desde o início da quaresma, que é a esmola, a oração, o jejum, a penitência, a campanha da fraternidade, tudo isso que nos ajuda. Dai-nos recebê-los com alegria e vê-los frutificar em nossa vida.
Tenham todos um bom dia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-os o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Paz.